É assim que o pessoal entende. No Brasil o pessoal só tem dois neurônios, um chama contra, outro a favor. Então, tão logo você emitir uma hipótese, as pessoas já têm uma tomada de posição contra ou a favor. Por exemplo, esse negócio de terra plana. Fala, olha, eu estou tentando entender que raio é esse negócio de terra plana, que raio é a história da terra esférica. Vai fazer pelo menos um mês, não entendi nada ainda. Agora esse pessoal todo é muito inteligente, eles já entenderam tudo e já tem a conclusão final e até já sabem que o problema nem existe. E digo, mas eu estou olhando ali, eu só vejo o problema. Né? Então, por exemplo, a teoria da terra plana tem um negócio de que na terra esférica você tem a pergunta, como é que a atmosfera terrestre boiando no vácuo não se desfaz? Até hoje não tem resposta para essa pergunta. Daí vê o cara com a terra plana e diz, não, tem um domo, e o domo fecha a atmosfera, ela fica protegida. Eu digo, muito bem, e como que a atmosfera se renova? Nós estamos respirando a mesma quantidade de ar desde o início dos tempos? Isso também é um problema. Então eu vejo um problema de um lado e vejo um problema do outro. Ou seja, uma pessoa razoável não vê certezas nessa coisa. Né? Você pode ver certezas, às vezes, em certos argumentos específicos, certos experimentos específicos, mas isso não permite resolver a questão. Mas pessoas que nunca pensaram no assunto já têm a questão resolvida. Outro dia veio o tal do Henri Bussetalho, né? Tentar discutir comigo, falou, bom, isso é até covardia, porque eu não entendo nada de terra plana. Mas daí entrou Afonso de Vasconcelos na discussão e mostrou que ele não é que ele não entende de terra plana, ele não entende de terra esférica. Ele não entende a terra esférica dos manuais de geografia do ginásio. Então, é uma que nunca estudou o assunto, não pensou, não sabe pensar, não está capacitado, mas já sai dando palpite. Né? É por isso assim, que eu gosto dessa menina, Débora Barbosa, que ela deixa tudo assim, na interrogação, pode ser isso, pode ser aquilo. Ela sempre diz, eu não sei a solução, eu também não sei. Mas no Brasil você diz, não tem a solução, um cara já diz, você está querendo esconder que você está do outro lado. Né? Diz, você é um terraplanista ou você é um terraglobista e está querendo, né, disfarçar a sua posição. Ou seja, no Brasil é normal você ter opiniões taxativas sobre coisas que você desconhece por completo. E você ficar furioso com pessoas que, na sua imaginação, parecem ter a opinião contrária só porque não tem exatamente a sua. Quer dizer, o que aconteceu com o Brasil nos últimos 30 ou 40 anos? Por que as pessoas ficaram assim? Hã? Então, veja, os últimos avanços da teoria da ciência, a filosofia ou epistemologia, se você quiser, são um negócio tão grande e são mais desafiadores para toda a ciência estabelecida do que a Terra plana. Se você aceitar a teoria da Terra plana, se ela conseguir se impor, vai haver menos destruição no prestígio da ciência do que se esta teoria que eu vou explicar para vocês agora for aceita. Essa teoria é a do filósofo americano John Dewey. Ele começou a estudar semiologia, o estudo dos signos. Né? E ele descobriu três etapas marcantes na história do estudo dos signos. O primeiro foi com Santo Agostinho, o segundo com João Poinsot, também conhecido como João de Santo Tomás, e o terceiro, evidentemente, com Charles Sanders Peirce, e daí para dentro. Mas o ponto fundamental ainda é o primeiro. Quando Santo Agostinho descobriu que esse fenômeno chamado signo é uma coisa que existe por igual no mundo da cultura e na natureza. Né? E ele descobre que todo o conhecimento que não só nós, seres humanos, temos, mas que os animais também têm, é tudo baseado em signo. Né? Por exemplo, se o urso vê um cabrito, ele está vendo só o exterior do cabrito. E é só isso que ele vê? Não, ele sabe que ele tem um cabrito inteiro que ele pode comer, que é altamente nutritivo, mas ele não está vendo as propriedades nutritivas do cabrito, tá certo? E não está vendo sequer a carne do cabrito. Ele vê apenas a pelagem do cabrito. E isso para ele é o signo do que tem dentro. E assim por diante. Nenhum objeto da natureza se comunica com outro de maneira integral.
não há uma fusão integral de dois objetos. Eles sempre se comunicam por um aspecto parcial. Por exemplo, uma pedra que cai, ela bate no chão por um único ponto. O ponto aí já recebeu a informação de que ela está caindo. Ela não precisa ter caído inteira. E assim por diante. Isso significa que a diferença que nós estabelecemos entre ciências naturais e ciências culturais, e que até hoje, né, é um mandamento divino, né, ela simplesmente não existe, ela é furada. O signo é a chave tanto das ciências naturais quanto das ciências culturais. Pior ainda, todos nós sabemos que nós vivemos num mundo kantiano, onde existem, então, os fenômenos, que é aqueles pedacinhos que você vê, e por trás deles existem as coisas em si, que são inacessíveis, né? E que nós não conhecemos. Então, isso quer dizer que nós estamos fechados dentro de um mundo de indícios, e nós não pulamos, né, a respeito disso. Agora, as coisas em si, elas têm algum modo de se apresentar a nós? Somos nós que não conseguimos captá-las inteiramente, ou elas não conseguem se mostrar. Por exemplo, você vê o cabrito. Algum cabrito tem a capacidade de mostrar ao urso a sua pelagem e a sua carne ao mesmo tempo? Ele não tem. Portanto, quando nós vemos a superfície do cabrito como signo do que tem dentro, nós estamos vendo o cabrito exatamente como ele é. Ele é um transmissor de signos. Ele tem uma estrutura, e essa estrutura, vamos dizer, se manifesta nos signos que ele oferece ao mundo exterior. E tudo no mundo é assim, absolutamente tudo. Ou seja, nós nunca vimos uma coisa em si, porque a expressão coisa em si não faz o menor sentido. Uma coisa em si seria uma coisa que pudesse ser vista e conhecida por todos os seus aspectos ao mesmo tempo. Mas acontece que alguns desses aspectos também só se manifestam no tempo. Qualquer propriedade física de qualquer coisa não pode fazer parte da estrutura da realidade dessa coisa. Porque a propriedade física está dentro da estrutura da realidade. Precisa haver uma outra coisa mais básica para que possa ter propriedades físicas. Tê-las ou não tê-las. Então, por exemplo, ser plano ou ser esférico pode fazer parte da estrutura da realidade? Não. A estrutura da realidade é você poder ser plano ou esférico. Ou seja, haver a possibilidade teórica dessas duas coisas, das quais uma se realiza e a outra não. Por exemplo, você poder ser plano e esférico ao mesmo tempo, isso aí não vai dar. Isso está fora da estrutura da realidade. Então você tem que escolher um ou escolher outro. Pode levar algum tempo, você pode discutir durante séculos ou milênios e não chegar a conclusão nenhuma, mas você sabe que um dos dois vai ser. Ou vai ser um terceiro que você não sabe ainda. Mas os dois ao mesmo tempo, não. Se é plano, não pode ser esférico. Isto é a estrutura da realidade. A planicidade ou a esfericidade não é a estrutura da realidade. É apenas um traço real, objetivo, de um objeto em particular. A estrutura vamos dizer, é um conjunto de possibilidades lógicas que antecedem tudo isso. Ora, todas as descobertas científicas, todas as leis científicas estão dentro da estrutura da realidade. Se você não compreende a estrutura da realidade, ele vai tomar as leis científicas como se fosse a própria estrutura da realidade, coisa que elas não podem ser. A estrutura da realidade, o primeiro homem que apareceu no mundo conheceu a estrutura da realidade. Depois, observando mais, ele foi preenchendo essa estrutura com dados concretos sobre isso, sobre aquilo. Isso com leis que diziam respeito à conduta de certas partes da realidade. Mas se ele não conhecesse a estrutura da realidade desde o início, ele não teria podido aprender nada. Agora, o avanço das descobertas científicas e das discussões filosóficas podem confundir o sujeito de tal maneira que ele perde a noção da estrutura da realidade. E fica achando que aquelas partes que ele estudou em particular são a estrutura da realidade. Portanto, que tem um valor eterno e inquestionável. Nenhuma lei científica tem
tem esse poder. Nenhuma, nunca teve e nunca terá. Porque as leis científicas se obtêm por observação e medição. E as observações e medições não param, você continua medindo, observando, etc, etc. Então tudo pode mudar um pouco amanhã, um pouco mais, um pouco menos, tá certo? Então nenhuma lei científica pode ser eterna. Não é isso? Agora, quando você perdeu a noção do que é a estrutura eterna da realidade, então você começa a pegar leis científicas e consagrá-las como se elas fossem a estrutura da realidade. Coisa que, por definição, elas não podem ser, porque elas dependem de observação, medição, crítica, etc, etc. Né? Então, nenhuma lei científica pode ser eterna, nenhuma nunca, né? Por definição, porque só pode ser eterno na estrutura da realidade aquilo que é universal. Por exemplo, aquilo que não se refere a esta parte ou aquela parte da realidade, mas se refere a toda a realidade. Por exemplo, quando nós dizemos que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, isso faz parte da estrutura da realidade. Isso é universal. Isso não é observações obtidas por um químico, ou por um biólogo, ou por um geólogo. Não, não, não. Isto se refere a toda a realidade. Então, a estrutura da realidade se refere à estrutura total da realidade. E da estrutura da realidade, o que nós podemos deduzir com relação a esta ou aquela ciência? Nada. Porque essa ou aquela ciência tem que ser preenchida por dados de observação. E se a estrutura da realidade resolvesse antecipadamente os problemas científicos, nem precisaria existir ciência nenhuma. Você sabe um pouco de metafísica e já resolveu todos os problemas. Infelizmente a vida não é assim, meu Deus do céu. Agora, o que pode acontecer também, vamos dizer, os conhecimentos obtidos por medição e observação se proliferarem tanto que você perde de vista a estrutura da realidade que está por trás disso. E você acaba fazendo com que estas leis científicas adquiram o valor de leis universais eternas, ou como se fossem leis divinas. A gravidade é uma delas, a relatividade é outra. Você acha realmente que, veja, quando apareceu a lei da gravidade, todo mundo achou que era uma lei universal, imutável, irrefutável sobre todos os aspectos. Passa 3 séculos, aparece o Einstein com uma conversa diferente. E não pode aparecer um outro com uma conversa diferente da do Einstein amanhã ou depois. Isso faz parte da própria natureza da ciência. A ciência não descobre leis universais eternas. Nunca. Agora, alguns cientistas, charlatães, na verdade, como Galileu, diziam isto. Nós descobrimos leis eternas. Mas você acha que é possível você descobrir a lei eterna com um telescópio? Ou com um microscópio? Ou num laboratório? Não dá. Com esses instrumentos você só descobre leis relativas a certos aspectos da realidade. Isso que eu estou falando para vocês é supremamente óbvio, não tem como escapar disso aqui. Quer dizer, isto é uma lei eterna, mas a lei eterna ela estabelece a sua própria limitação. Dela você não pode deduzir os fatos. Não é isso? Assim como, por exemplo, você saber toda a matemática pode permitir que você antecipadamente descubra os resultados de todos os cálculos possíveis. Ou de qualquer cálculo. Não dá para fazer. Porque as leis da matemática se referem a todas as formas matemáticas ao mesmo tempo. E o cálculo se refere a um certo número de quantidades que você está somando, dividindo, etc. Então, a falta de percepção da distinção entre metafísica e ciência é o grande problema da humanidade atual. Todos dão valor metafísico a qualquer porcaria que eles descobrem. Mas não deram valor metafísico à teoria de evolução. Quer dizer, a teoria de evolução é feita como? Você pega lá uns esqueletos, faz umas observações, compara com outro esqueleto e, com base nisso, você inventa todos os esqueletos intermediários que deviam existir entre um e outro e diz, este evoluiu para chegar naquele. Aqui está aqui o esqueleto de um lagarto, agora virou o esqueleto de um cavalo.
Isso aí não é metafísica? Leiam o livro do Teilhard de Chardin, O Fenômeno Humano, e você vai ver que aquilo ali, a evolução já virou religião. E virou religião católica, na verdade. Como é que as pessoas fazem isso e não percebem na primeira linha? Olha, eu acho assim, o livro do Teilhard de Chardin é para você perceber que é uma estupidez na primeira linha. Claro que você pode ficar em dúvida, e daí tem que ler o resto, mas você não perceber que tem nada de errado ali, desde o início, você é idiota. Né? Do mesmo modo, esse livro do Hawking, né? Que diz que partindo da lei da gravidade você pode obter toda a criação do mundo. Só que é o seguinte, o que é a gravidade? Ah, não sei. Que brincadeira é essa, pô? É claro que o John Lennon escreveu um livro, mas esculhambando com essa teoria do Hawking, mas esculhambando caridosamente, né? Não querendo esculhambar tudo, porque afinal o homem já estava velho, ele tinha trabalhado muito, estava lá na cadeira de roda, todo ferrado, já com Alzheimer, babando na gravata. Né? Então o outro escreveu caridosamente, mas eu não sei se merece essa caridade, realmente eu não sei. Leiam os livros do Hawking e do John Lennon, que vocês vão ver. Né? Que o problema do Hawking é o seguinte, ele realmente não sabe a distinção entre ciência e metafísica. Ele está fazendo metafísica e pensa que é ciência. E quando faz ciência, pensa que é metafísica. Então o que é isso aí? O cara está mal preparado, ou então ele pifou. Ele já não é aquele cara brilhante que escreveu outras coisas. Todo mundo tem o direito de pegar um pouco de Alzheimer no fim da vida. Não tem? Até eu tenho. Aliás, já tem um pouco. Né? Então você não pode falar mal do cara só porque ele ficou velho, pô. E o Hawking até durou bastante tempo, considerando o estado de saúde dele. Né? Ele estava pior que o Big Mac, pô. É um negócio que dizia Aristóteles, quer dizer, conhecer a verdade é próprio do ser humano. Né? Foi muito mais tarde que apareceu a ideia de que o ser humano está mais propenso a errar do que a acertar. Se fosse isso, a humanidade já teria acabado. Quer dizer, todos nós temos a capacidade inata de conhecer a verdade. Por quê? A verdade é a aparência do mundo onde nós estamos.